Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está na nossa paróquia de Santa Terezinha. Evangelho de Mateus 13, 24 a 30. É bom dar uma lida antes de dormir. A palavra de Deus tem que ser lida várias vezes, não consegue entender de uma vez só, não. Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no nosso coração. Jesus contou outra parábola à multidão. Ele já tinha contado a parábola do semeador, agora conta essa aqui. Parábola é uma história que ele usa, fala em semente, fala em trigo, fala em joio, pescador e tal, mas dá um sentido religioso. O que ele fala hoje? O reino dos céus, está falando do reino dos céus, não é o reino da terra, que a gente se preocupa mais com o reino da terra, devia se preocupar com o reino dos céus. Amanhã o Evangelho do Pai Nosso eu vou explicar. Todo mundo preocupado com o reino da terra, com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai isso. Nosso Senhor não mandou se preocupar com isso, não. Mandou se preocupar com a salvação. Confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, é isso que tem que se preocupar. É como um homem. Então o reino dos céus ele compara a um homem que semeou boa semente no seu campo. De novo vai falar de um semeador, né? Já expliquei como é que eles semeavam. Não tinha trator na época, não. Era a pé mesmo. Eles tinham uma bolsa, um bornal, né? Botava a semente dentro, pegava a semente e ia andando jogando. É desse jeito. Aí uma caía em terreno bom, outra em terreno mau, pedregoso, beira do caminho, espinho. Aqui de novo, ele começa com a história da semente. Ele semeou boa semente, mas aqui ele já vai dizer que a semente era boa. Na parábola do semeador ele não diz. Enquanto todos dormiam, então ele foi lá e semeou uma semente boa. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, seu inimigo. Semeou joio no meio do trigo e foi embora. Semeou trigo bom, foi dormir, aí de noite veio o inimigo e jogou joio. O joio, quem não conhece, é igual ao trigo. A semente é igual. Quando cresce, fica igual também. Só que o trigo dá fruto, o joio não dá. Um serve para fazer pão, o outro não serve para nada.
Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio, igual. Então, no meio do trigo que era bom, tinha um joio que era ruim. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Tu semeaste boa semente. De onde é que veio o joio? Foi do inimigo. O inimigo aqui pode ser o inimigo mesmo da pessoa, mas é o cão, é o diabo, né? Ou uma pessoa que quer fazer o mal. Quem fazer o mal é do cão, é do diabo. O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. O principal inimigo da nossa salvação é o demônio, que está na macumba e no espiritismo. Quem vai lá não pode comungar não, só se confessar antes. O dono respondeu, então disseram, ele disse: foi algum inimigo que fez isso. Aí os empregados perguntaram: tu quer que a gente vá arrancar o joio? Ele disse: não, agora não, porque na hora de arrancar o joio, pode arrancar o trigo, que é bom, aí vai, não é hora de colher ainda, vai perder um e outro. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Deixa chegar a colheita. Não arranca agora não, pode deixar essa coisa ruim aí. Quando chegar a época da colheita, vocês vão arrancar. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: primeiro tirai o joio. Quando chegar na colheita, primeiro tira o joio. Amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Então, quando chegar a época da colheita, é que vai arrancar. Começa arrancando o joio e jogando fora. Aqui ele disse: amarrai em feixes para ser queimado. O outro bota no celeiro. Essa linguagem é a linguagem do juízo final e juízo particular. O joio e trigo representam as nossas boas ações e as más ações. É bom jogar as más ações fora, viu? Ficar só com as boas ações. Porque se a gente tiver mais más ações do que boas, vai para o inferno, vai ser queimado, como ele fala. Representa também as pessoas ruins que estão na igreja ou no mundo fazendo mal. Essas pessoas vão ser queimadas no inferno, porque o fogo aqui é o fogo do inferno. Então preste bem atenção, tá? Preste bem atenção o que está sendo dito. A palavra de Deus ninguém brinca não. Ele fala, quando ele fala, ele faz, né? Tá? Foi dito que as crianças quiserem passear e brincar lá fora, viu? Foi dito no começo da missa. Para ficar dentro da igreja tem que ficar prestando atenção. Foi não dito? Aí tem a primeira leitura, que é a leitura do Jeremias, né? Foi um profeta do Antigo Testamento. Palavra comunicada a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia essa palavra dizendo: ouvi a palavra do Senhor, todos os povos de Judá. Ele estava em Judá, onde hoje é Israel. Que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Ele estava no templo. Ele começou a anunciar isso aqui no templo deles. O que é o templo? Seria a catedral, Fortaleza, né? É a igreja mais importante. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos, porque eles tinham a mentalidade que Deus era Deus dos Exércitos, é o Deus guerreiro. E o Deus que vencia a guerra para eles era o Deus verdadeiro. Também significa Deus dos Exércitos Celestes. Ele é o Criador do Sol, da Lua, das estrelas. Tem dois significados. Em todo caso, ele é o Deus de Israel. E o que é que Deus diz? Melhorai vossa conduta e vossas obras. Ou seja, se convertam. Deus mandou ele ir para a igreja lá, ficar na frente da igreja e dizer: se convertam. Serve bem para hoje. Se a cidade entrega ao Fortal, vão lá para pegar droga e pecar. Só pecado. Depois diz que não tem dinheiro, gasta um absurdo para comprar uma roupa toda esfarrapada e passar 4 dias bebendo e pecando.
melhorai vossa conduta. Quem está pecando aí, para se converter. E vossas obras, que eu vos farei habitar nesse lugar. Ou seja, só pode entrar no templo, na igreja, quem se converte. Quem não está convertido pode? Não, segundo ele não. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas. Eles eram mentirosos. Hoje também tem muita mentira na vida, na sociedade, às vezes dentro das nossas casas. Muita mentira. As pessoas têm medo de falar a verdade, aí mentem. Principalmente nesse ano de eleição, aí que mente mesmo, né? Estou aqui há 7 anos. Nenhum candidato a vereador fez nada por esse bairro em 7 anos. Tudo mentira. Daqui a pouco vem pedir voto. Quais são as palavras mentirosas que eles diziam? É o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou seja, eles pecavam, depois entravam na igreja para comemorar. Pecou? Não entra na igreja não. Ou então venha pedir perdão primeiro. Não pode simplesmente entrar no templo em estado de pecado, não. Tem que confessar. Mas, se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes, falei, a justiça, não mentira e roubo, uns com os outros, se não cometerdes fraudes, enganando os outros, contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, eram as 3 categorias de pobre na época: estrangeiro, órfão e viúva. Ou seja, se vocês defenderem o estrangeiro, defenderem o órfão, defenderem a viúva, não pecarem mais, não mentirem mais, se vocês se converterem, se vocês não derramarem sangue inocente, aí eu penso no aborto. As pessoas estão abortando como estão comendo pastel, comprando pílula do dia seguinte e fazendo sexo, até criança de 10, 12 anos. Pecado mortal, não pode comungar, só se confessar. Tem até casais que fazem isso para a mulher não engravidar. Pecado mortal. Se vocês não andarem atrás de deuses estrangeiros, idolatria, feitiçaria, macumba, espiritismo, para o vosso próprio mal, então quando deixar tudo isso, inclusive o aborto, então eu vos farei habitar nesse lugar. Ou seja, só pode entrar na igreja quem não fizer nada disso. Ou então, se fizer, venha confessar e não fazer mais. Na terra que dei a vossos pais, desde sempre e para sempre. Aqui ele está prometendo uma terra. Hoje a terra é a igreja. Hoje a terra é a igreja que prepara para o céu. Hoje a terra é o céu. Só entra no céu quem se converte. Eis que confiais em palavras mentirosas. Chama de mentiroso de novo. Que para nada servem. Quais são as palavras que eles diziam? Roubar, matar, cometer adultério, perjúrio, jurar por mentira, queimar incenso a Baal, idolatria, andar atrás de deuses estrangeiros que nem sequer conhecessem. Eles faziam tudo isso, matavam, roubavam, mentiam, idolatravam, e depois vinham à presença do Senhor no templo e na casa em que o nome do Senhor é invocado, e diziam: nenhum mal vai acontecer conosco. Depois de pecar muito, ainda vinham para a igreja como se fosse hoje, comungar. Peca, vem e comunga. Não vai acontecer nada comigo não. Você está comungando sua condenação. Se arrependa antes. Eu estou lendo a palavra do Senhor, estou explicando a palavra do Senhor. Quem peca e não se confessa está se condenando. Se salva não. Nesta casa em que meu nome é invocado. Hoje a casa é a igreja. Aí Deus termina dizendo: acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Deus diz que eles transformaram o templo, a igreja, numa caverna de ladrões, por causa do pecado deles, da mentira, da hipocrisia. Certamente, se a pessoa entra na igreja arrependido, tem conversão. Ele está falando daqueles que pecam e não pedem perdão. Pois bem, se é o seu caso,
de estar pecando e não pedir perdão e nem querer o perdão, não precisa entrar na igreja não. Pode ficar lá fora. A igreja é daqueles que querem se converter, né? Que querem deixar o pecado. Acaso a minha casa se tornou uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi. O Senhor está dizendo que Ele está vendo. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Então preste bem atenção. Essa palavra serve para todo mundo. Para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para vocês. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.